E se eu te dissesse que a pessoa que realmente sobrevive ao complexo narcísico, a alma que emerge da névoa de gás e da manipulação, não é aquela que se defende com escudos de aço ou armaduras verbais, mas sim alguém que a psicologia comum insiste em ignorar? A verdadeira armadilha do narcisista, a cilada que ele lança sem sequer ter plena consciência de seu próprio ato, não é a manipulação superficial que vemos nos filmes, mas a projeção de uma sombra que busca a sua própria sombra, uma fome insaciável que só pode ser saciada se você permitir que a sua luz interior seja devorada. Se você tentar combater o monstro de fora, utilizando apenas táticas externas de bloqueio e fuga, ele inevitavelmente te devora, pois você está apenas lutando contra a máscara, a persona inflada, enquanto o verdadeiro predador opera nas profundezas. O que está em jogo, meu amigo, não é apenas o seu relacionamento, sua paz de espírito ou sua conta bancária. O que está em jogo é a integridade de sua alma, a possibilidade de alcançar a totalidade, o processo sagrado que Carl Jung chamou de individuação. Isso não é ensinado nos livros de autoajuda rápida que prometem soluções fáceis para problemas que têm raízes no inconsciente coletivo. Poucos terapeutas, e menos ainda coaches, compreendem que a sobrevivência a essa dinâmica infernal é, na verdade, um processo alquímico, uma transformação interna dolorosa, ignorada pela vasta maioria que insiste em buscar apenas táticas superficiais para cortar o contato. Eles querem a cura sem o sacrifício, o sol sem a noite escura da alma. Fique absolutamente preso à tela. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos deste vídeo revelam a única e mais crucial atitude que quebra o ciclo vicioso de dependência e atração magnética com o predador. O único caminho que dissolve o complexo de inferioridade projetado. Sem essa revelação, sem essa profunda internalização, você estará fadado a reviver o trauma, atraindo um narcisista diferente, mas com a mesma assinatura energética, em ciclos intermináveis de dor. Carl Jung, o grande mestre da alma, nos alertou que o confronto com a sombra, aquela parte de nós que preferimos manter oculta no porão escuro do inconsciente, é o preço inevitável da totalidade e da sanidade. O tipo de sobrevivente que prospera após o contato com o narcisista não é aquele que simplesmente fugiu para longe, mas aquele que internalizou o campo de batalha, que aceitou a escuridão que foi projetada sobre si e a integrou, recusando-se a ser apenas o repositório da maldade alheia. Um desses arquétipos de sacrifício e fuga cega pode estar atuando agora mesmo em sua vida, drenando sua energia vital e te prendendo na repetição do script. Quando eu revelar exatamente quem é essa pessoa, esse arquétipo disfarçado de bondade e martírio, você vai entender por que todos os seus esforços para escapar do sofrimento falharam até agora. Nesta jornada de expansão da consciência, você vai descobrir o perfil exato e surpreendente do sobrevivente arquetípico que o narcisista jamais consegue quebrar. Em seguida, vou te entregar as 3 chaves psicológicas baseadas na alquimia da alma, para desarmar permanentemente a projeção narcísica, rasgando a máscara que ele usa para seduzir e destruir. E, finalmente, teremos a solução definitiva para resgatar o seu self, a sua essência mais profunda, que foi aprisionado na teia da culpa e da vitimização. Ao final deste mergulho no abismo da psique, vou revelar o segredo do ego inexpugnável, o único escudo simbólico, construído de autoconhecimento e aceitação que o narcisista não consegue sequer ver, muito menos penetrar, transformando-o em um ser invisível à predação. O mistério da sobrevivência não reside na força física ou na astúcia de um detetive que desmascara mentiras. Reside na capacidade de enfrentar o que está dentro, pois o narcisista
em sua essência, é um espelho. Ele não reflete quem ele é, mas ele reflete com uma intensidade brutal e cruel quem você teme ser, quem você esconde, quem você renega. A pessoa que sobrevive, e esta é a grande e dolorosa ironia, não é o guerreiro que usa a agressão para repelir, nem o sábio que usa a lógica fria. O sobrevivente é a pessoa que alcançou um nível de maturidade psicológica que Jung chamaria de a completude do self. Este indivíduo que desafia todas as expectativas superficiais é aquele que parou de procurar a completude fora de si. Ele não busca o amor do narcisista para preencher um vazio. Ele não busca a validação do narcisista para confirmar seu valor. E é justamente aqui que reside a sua invulnerabilidade. O narcisista opera no campo da necessidade, da carência, da falta. Ele se alimenta da sua necessidade de ser visto, de ser amado, de ser reconhecido. Ele é um parasita emocional que se conecta aos seus buracos mais profundos. A maioria das vítimas cai não por ingenuidade, mas por uma fome arquetípica, uma busca inconsciente pelo pai ou pela mãe perdidos, pela figura idealizada que jamais existiu. Elas projetam o arquétipo do herói resgatador no narcisista, esperando que ele as salve de suas próprias vidas. O sobrevivente, contudo, é aquele que já confrontou o seu próprio abismo. Ele já fez a descida ao inferno, uma viagem simbólica na qual ele reconheceu a sua própria sombra, seus próprios defeitos, suas próprias tendências destrutivas. Ele não é perfeito, longe disso. Ele é, na verdade, profundamente imperfeito e ele aceitou essa imperfeição como parte essencial de sua humanidade. A sombra do narcisista é a sua própria fragilidade, a criança interna abandonada que grita por atenção e validação. Para proteger essa ferida primordial, o narcisista constrói uma muralha, a persona inflada e grandiosa, que exige admiração incessante. Quando ele encontra uma pessoa que também está fugindo de sua própria sombra, a conexão é explosiva e destrutiva. O narcisista projeta sua grandiosidade e a vítima projeta sua dependência e sua capacidade de sacrifício. O tipo de pessoa que sobrevive é aquele que não tem mais espaço para absorver a projeção da sombra do outro, pois está ocupado demais, integrando a sua própria. Pense no conceito junguiano da ânima e do ânimos. A ânima é o aspecto feminino na psique masculina, e o ânimos é o aspecto masculino na psique feminina. O narcisista muitas vezes tem uma ânima ou um ânimos subdesenvolvidos, congelados no estágio infantil, o que se manifesta em extrema emotividade não processada ou em rigidez intelectual defensiva. A vítima, por sua vez, muitas vezes tem seu lado oposto muito reprimido. A mulher que cai no ciclo narcísico pode ter seu ânimos, assertividade, lógica, fronteiras, completamente silenciado. O homem vítima pode ter sua ânima, conexão emocional, vulnerabilidade saudável, distorcida ou explorada. O sobrevivente, portanto, é aquele que iniciou o trabalho de união dos opostos. Ele está em processo de individuação. Ele não precisa que o narcisista lhe dê a força, ânimos, ou lhe dê o afeto, anima. Ele se tornou psicologicamente andrógeno, não no sentido físico, mas no sentido da totalidade da alma. Ele é inteiro em si mesmo, e isso nos leva à primeira chave, ao primeiro pilar da invulnerabilidade, a primeira das 3 chaves prometidas, o reconhecimento da projeção. A maior arma do narcisista é o espelho distorcido. Ele pega seus medos e os reflete de volta para você como se fossem a realidade. Ele te faz sentir insuficiente, culpado, desmerecedor. Ele te obriga a duvidar da sua própria percepção, o que chamamos de gaslighting. Se você está desorganizado internamente, se o seu self está fraco, você absorve essa projeção como se fosse verdade.
Você assume a culpa pela raiva dele, pelo vazio dele, pela traição dele. O sobrevivente, esse indivíduo raro e poderoso, aprendeu a fazer uma pergunta fundamental que quebra o feitiço. Isso que ele está dizendo sobre mim, ou isso que eu estou sentindo agora, é realmente meu, ou é a sombra dele que está sendo jogada sobre mim? É um ato de soberania psicológica, parar de ser o lixeiro emocional do outro. Quando o narcisista projeta sua raiva, você a sente. Se você não tem limites internos claros, você absorve a raiva dele e começa a agir como se fosse sua. O sobrevivente, ao contrário, identifica a energia, nomeia a emoção e a devolve mentalmente ao remetente, não de forma agressiva, mas com uma convicção interna silenciosa. Este não é o meu fardo. A sobrevivência é um trabalho de separação psíquica. Você precisa separar o que é seu e o que foi imposto. A verdadeira luta não é contra o narcisista, mas contra a identificação inconsciente que você estabeleceu com ele. O narcisista precisa que você seja o vilão para que ele possa ser a vítima, ou que você seja o fraco para que ele seja o forte. O sobrevivente se recusa a ocupar qualquer um desses papéis no drama alheio. A segunda chave para desarmar a máscara narcísica é a construção da consciência histórica pessoal. O narcisista busca apagar a sua história, reescrever seu passado e controlar seu futuro, mantendo você em um eterno presente de caos e incerteza. Ele desvaloriza suas memórias, suas conquistas e seus laços afetivos anteriores. Ele quer ser a única fonte de sua realidade. O sobrevivente, no entanto, é aquele que ancorou profundamente sua identidade em sua própria história. Ele não depende da validação externa para lembrar quem ele foi e quem ele deseja ser. Ele resgata a memória do seu self antes da contaminação. Isso é a construção de um ego forte, não inflado como o do narcisista, mas resiliente e enraizado. Jung nos ensinou que a memória é fundamental para a totalidade. Se você não sabe de onde veio, você não sabe quem você é. O sobrevivente escreve sua história de novo, mas desta vez com a perspectiva de quem superou o abismo. Ele olha para o passado com compaixão e percebe que a atração pelo narcisista não era um erro, mas uma necessidade inconsciente de confrontar uma ferida não curada em sua infância. Ele transforma o veneno da relação em um elixir de autoconhecimento. Ele entende que o narcisista foi um catalisador brutal, mas necessário para forçá-lo a olhar para dentro. Sem a pressão intensa, sem a dor lacerante, ele talvez nunca tivesse empreendido a jornada da individuação. A sobrevivência é o reconhecimento de que o monstro externo foi, ironicamente, o guardião do seu próprio tesouro interior. E isso nos leva ao terceiro pilar, o mais potente, a terceira e definitiva chave, a desidealização do vazio. O narcisista, sob a persona brilhante, é um vazio existencial. Ele é um buraco negro emocional que consome luz. O processo de sedução inicial, o bombardeio de amor, é a promessa de preenchimento. A vítima, carente de amor próprio, idealiza esse preenchimento. Ela acredita que a intensidade da paixão inicial é a prova de um amor grandioso e único, quando na verdade é apenas a intensidade de um predador farejando a presa. O sobrevivente é aquele que desidealizou esse vazio. Ele parou de projetar a imagem do Deus, do pai perfeito ou da mãe nutridora no narcisista. Ele viu a criança aterrorizada por trás da máscara de poder e, mais importante, ele viu a criança aterrorizada dentro de si mesmo. Mas ao invés de tentar salvar a criança do narcisista, uma tarefa impossível, pois ele não quer ser salvo, ele acolheu e salvou a sua própria criança interna. A desidealização é o luto pela ilusão. É aceitar que o que parecia ouro era, na verdade, cinzas. É entender que a promessa nunca foi real.
Era apenas um espelho refletindo a sua própria necessidade desesperada de ser amado. Quando o sobrevivente aceita que o narcisista é apenas um ser humano ferido, mas perigoso, e remove dele o poder de um deus ou de um demônio, o poder do narcisista se dissolve. O narcisista perde o interesse quando a vítima se torna desinteressante para o seu complexo. E o que o torna desinteressante? A falta de reação emocional, a ausência de projeção. O sobrevivente parou de dançar a valsa do drama. Ele se tornou o ego inexpugnável. E o ego inexpugnável não é um egoísta frio, mas um self centrado, consciente e completo. É a certeza silenciosa de que seu valor não está em negociação. O narcisista só sobrevive se conseguir diminuir o seu valor. Se o seu valor é uma verdade interna, imutável e inegociável, o narcisista não tem onde se agarrar. Ele se torna irrelevante, uma figura pálida e sem poder. O processo de sobrevivência é, portanto, a culminação do processo de individuação. Não é uma fuga, mas um nascimento. O narcisista é a personificação arquetípica do complexo do poder não redimido. Ele não é apenas um indivíduo, ele é a manifestação de uma doença cultural que valoriza a imagem sobre a essência, o parecer sobre o ser. Estar em uma relação narcísica é mergulhar no inconsciente coletivo ferido, onde a máscara social, persona, se tornou a única realidade. A vítima, antes de se tornar sobrevivente, estava presa na mesma armadilha, a de buscar aprovação externa e a de temer a própria autenticidade. A grande revelação junguiana é que o narcisista só consegue sugar a energia daquelas pessoas que ainda não integraram sua própria sombra e que ainda dependem do mundo exterior para se sentirem reais. A dependência emocional é o convite. O narcisista cheira a dependência a quilômetros de distância, pois ele próprio é fundamentalmente dependente da admiração alheia para manter sua ilusão de grandeza. O sobrevivente, o indivíduo que emerge ileso e transformado, é aquele que aprendeu a amar a própria sombra. Ele reconheceu sua capacidade de raiva, sua capacidade de egoísmo, sua capacidade de ser falho, e ao invés de projetar essas falhas no narcisista, dizendo, ele é o único malvado, ele as acolheu em seu próprio self. Ao fazer isso, ele não tem mais a necessidade de um salvador ou de um vilão externo para equilibrar sua psique. Ele se tornou o equilíbrio. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O drama narcísico é um espelho. O sobrevivente parou de olhar para o espelho. Ele se virou para dentro e encontrou a fonte da luz. Vamos aprofundar a natureza desse indivíduo que sobrevive, pois é crucial que você saiba que ele não é um herói de conto de fadas, mas sim um ser humano em constante processo de aperfeiçoamento e aceitação. Primeiramente, este sobrevivente aceitou a natureza cíclica da dor. Ele não buscou a cura como um evento mágico e instantâneo, mas como um processo alquímico lento, onde o chumbo da dor é transformado em ouro da sabedoria. Ele entende que a ferida narcísica deixa cicatrizes que ecoam e que, em momentos de estresse, a memória do trauma pode reaparecer. Mas, ao invés de se vitimizar novamente, ele usa esse eco como um sinal de que precisa retornar ao seu centro, ao self. Ele não tem medo de sentir a dor. Ele a usa como combustível para a autoconsciência. Em segundo lugar, ele dominou a arte da fronteira psíquica. As fronteiras não são muros de raiva ou defesa agressiva. São limites porosos, mas firmes, que definem o eu e o não eu.
O narcisista não respeita limites porque ele não tem um senso claro de onde ele termina e onde você começa. Ele te vê como uma extensão de si mesmo. O sobrevivente, ao contrário, construiu suas fronteiras com convicção e clareza. Ele diz não sem culpa e sim sem submissão. E quando o narcisista tenta violar essa fronteira, o sobrevivente não se engaja na batalha, mas simplesmente se retira da arena. A indiferença é o veneno mais letal para o narcisista, pois nega a ele o suprimento vital, a reação emocional. Terceiro, este sobrevivente desenvolveu o que Jung chamava de função transcendente. Quando estamos presos em um complexo, como o complexo da vítima ou o complexo do sacrifício, estamos em um impasse, uma batalha entre dois opostos na psique que não conseguem se conciliar. A função transcendente é o processo que permite à psique criar um terceiro elemento, uma nova perspectiva que resolve o conflito, unindo a consciência e o inconsciente. Na prática, isso significa que o sobrevivente não fica preso na dicotomia eu sou bom e ele é mau, ou eu sou fraco e ele é forte. Ele transcende o drama. Ele passa a ver a situação não como uma falha pessoal, mas como uma experiência arquetípica de confronto com a sombra da humanidade. Ele encontra significado no sofrimento e, ao encontrar significado, ele retira a energia destrutiva da experiência. O sobrevivente não se define mais pela relação narcísica. Ele não usa o título de ex-vítima de narcisista como sua identidade primária. Ele reconhece o evento como parte de sua história, mas não como a totalidade de seu ser. Sua identidade está ancorada em seus valores, em seu trabalho, em suas paixões e em suas relações autênticas. Agora, precisamos falar sobre o arquétipo mais perigoso que impede a sobrevivência, o complexo de sacrifício. Muitas vítimas de narcisistas são, na verdade, pessoas de alta empatia, pessoas que foram condicionadas desde a infância a acreditar que seu valor reside em cuidar, em salvar e em se sacrificar pelos outros. Elas carregam inconscientemente o arquétipo do mártir. Esse complexo de sacrifício é o ímã perfeito para o narcisista, que busca um suprimento inesgotável de dedicação e perdão. A pessoa que só é capaz de sobreviver é aquela que matou o mártir dentro de si. Matar o mártir não significa tornar-se frio ou egoísta, mas sim reconhecer que o sacrifício cego e sem limites é uma forma de arrogância espiritual, uma tentativa inconsciente de comprar o amor ou de se sentir superior moralmente. O sobrevivente entende que só pode amar e servir verdadeiramente quando seu próprio copo está cheio. Ele praticou a alquimia do egoísmo saudável. A diferença entre o mártir e o sobrevivente reside na fonte de energia. O mártir se alimenta da aprovação e da dor. O sobrevivente se alimenta da autenticidade e da paz interna. Quando o sobrevivente entende que o narcisista jamais mudará, ele para de investir energia na ilusão de mudança. Ele não fica esperando o dia em que o príncipe encantado sairá da máscara do monstro. Ele reconhece que a máscara é a prisão e o monstro é o vazio. Essa aceitação fria e lúcida é o ato final de liberação. A liberação é a aceitação da realidade, sem a necessidade de que essa realidade seja justa. O narcisista nunca será punido da maneira que você deseja. Ele já está em sua própria prisão psíquica. O sobrevivente percebe que a única justiça que importa é a sua própria paz. Ele se move para um novo estágio da vida, onde a energia antes gasta na obsessão e na dor é agora canalizada para a criação e a realização do seu próprio destino. Ele se torna o herói da sua própria jornada, não o mártir da jornada do outro. Vamos detalhar a profundidade dessa jornada. Não se trata de um manual de 10 passos para a felicidade, mas de uma descida à escuridão da alma. A descida é obrigatória.
Ninguém emerge transformado sem passar pelo fogo da purificação. O narcisismo, quando experienciado de forma brutal, funciona como um catalisador de crise, forçando o indivíduo a questionar cada fundação de sua existência. O questionamento é o primeiro passo para a soberania. Você já se perguntou de fato o que significa a palavra sobreviver neste contexto? Não é apenas continuar respirando. É respirar de forma autônoma. É ser capaz de caminhar sem o muleta da aprovação, do drama, da atenção destrutiva. A sobrevivência é a reconquista do território interno que foi ocupado pelo invasor. O invasor, o narcisista, operava através de projeções, mas também através do que Jung chamava de complexos. Um complexo é um agrupamento de ideias, emoções e imagens em torno de um núcleo arquetípico com sua própria autonomia. O narcisista explora o complexo da culpa, o complexo da inferioridade e o complexo do abandono que já residem em você. Ele não cria esses demônios, ele apenas os desperta e os nutre. O sobrevivente, para se libertar, precisou enfrentar esses complexos um por um. Ele sentou-se à mesa com sua culpa e perguntou: "O que você está realmente tentando me proteger?" Ele encarou sua inferioridade e percebeu que essa sensação era, muitas vezes, uma herança de sua infância e não uma verdade objetiva sobre seu valor. Ele confrontou o abandono e descobriu que o único abandono que realmente importa é o autoabandono. A pessoa que sobrevive é, invariavelmente, aquela que se tornou seu próprio analista, seu próprio alquimista. Ela não terceiriza a responsabilidade por sua cura ou por sua felicidade. Ela entende que o ouro da sabedoria não está nas mãos do terapeuta, mas sim escondido nas profundezas de sua própria sombra. A sombra, que é o depósito de tudo que rejeitamos em nós, a agressão, o ciúme, a preguiça, a inveja, é o lugar onde o narcisista se conecta. Se você projeta toda a sua agressão reprimida para fora, você se torna uma vítima passiva que não consegue se defender. O narcisista, então, se torna o canal para a agressão que você não permite sentir. O sobrevivente integrou sua agressividade. Isso não significa que ele se tornou violento. Significa que ele agora possui a capacidade de estabelecer limites firmes, de sentir raiva quando seus direitos são violados e de utilizar essa energia para a autoafirmação e a defesa de seu self. A agressão integrada se transforma em assertividade. O narcisista teme a assertividade, pois ela é a linguagem do ego inexpugnável. A assertividade não se importa com a aprovação do outro, ela apenas declara a verdade interna. Voltamos ao conceito do ego inexpugnável, que prometi revelar. É a chave final, o selo da libertação. O ego inexpugnável é aquele que não pode ser tomado, que não pode ser dominado, que não pode ser penetrado pelas projeções alheias. Ele é construído sobre 4 pilares da autossuficiência psíquica, todos interligados pelo processo de individuação. O primeiro pilar, a autenticidade radical. O sobrevivente parou de performar. Ele não usa mais uma persona para agradar o narcisista ou para se encaixar nas expectativas sociais. Ele está disposto a ser rejeitado, a ser mal interpretado, a ser considerado difícil. Ele prefere a solidão autêntica à conexão falsa. A autenticidade é um veneno para o narcisista que só lida com máscaras. O segundo pilar, a responsabilidade pelo sentimento. O sobrevivente entende que ninguém pode fazê-lo sentir algo sem o seu consentimento interno. O narcisista tenta gerar culpa e vergonha. O sobrevivente sente essas emoções, mas rastreia sua origem. Ele assume a responsabilidade por sua reação emocional, mas não pela causa da manipulação. Ele diz: "Eu estou sentindo raiva por causa do seu comportamento, mas essa raiva é minha e eu a gerencio. Eu não sou sua vítima." Isso é poder. O terceiro pilar, o relacionamento com o inconsciente.
O sobrevivente desenvolveu uma vida interior rica e constante. Ele presta atenção aos seus sonhos, aos seus símbolos, às suas sincronicidades. Ele tem uma comunicação direta com o self, a voz da totalidade. Ele não busca respostas no mundo externo, ele as encontra no diálogo interno. Isso o torna imune à narrativa distorcida do narcisista, pois ele tem uma fonte de verdade mais profunda. O narcisista só existe no plano superficial da persona. Ele não tem acesso ao inconsciente. O quarto pilar, a coragem de ser imperfeito. O ego inexpugnável aceita suas falhas e vulnerabilidades não como fraquezas a serem exploradas, mas como características humanas. Ele não precisa ser perfeito para ser amado ou valorizado. Essa autoaceitação total remove o gancho que o narcisista usava para prender a vítima, a vergonha de não ser bom o suficiente. Quando você não tem mais medo de ser imperfeito, a crítica do narcisista se torna ruído branco, irrelevante e vazio. Este é o tipo de pessoa que sobrevive. Não é a pessoa mais inteligente, nem a mais rica, nem a mais bonita. É a pessoa mais integrada. É aquela que encontrou a totalidade dentro de si e, ao fazer isso, dissolveu a necessidade do predador. E o que acontece com o narcisista quando ele encontra o ego inexpugnável? Ele simplesmente se afasta. Ele não pode se alimentar onde não há carência. Ele busca a próxima fonte que ainda está perdida em sua própria sombra. O sobrevivente se torna invisível à predação. A jornada de cura e de sobrevivência vista pela lente junguiana é uma jornada de herói, mas uma jornada interna. O campo de batalha não é a sala de estar, mas a própria psique. A espada que você empunha é a consciência. O escudo que você veste é a autoconsciência. O perigo real da relação narcísica é a contaminação arquetípica. Você corre o risco de absorver as defesas patológicas do narcisista, tornando-se cínico, desconfiado e, ironicamente, desenvolvendo traços de frieza emocional como forma de proteção. O sobrevivente resiste a essa contaminação. Ele se cura, mantendo sua capacidade de amar e de confiar, mas direcionando essa capacidade para lugares seguros e para si mesmo. Ele não permite que o trauma defina sua visão de mundo. Ele transforma a desilusão em sabedoria e não em amargura. A sobrevivência é a vitória sobre a tentação de se tornar um mini narcisista defensivo. Pense no símbolo da serpente. A serpente, no mito, é o guardião do tesouro, mas também o veneno. O narcisista é essa serpente. Ele te envenena, mas ao sobreviver ao veneno, você se torna imune e adquire a sabedoria que ele guardava, o conhecimento de si mesmo. O sobrevivente não apenas escapa da serpente, ele a domestica dentro de sua própria psique, transformando a agressividade em força vital criativa. O caminho do sobrevivente é o caminho da maturidade emocional. A imaturidade busca a perfeição e a felicidade constante. A maturidade aceita a dualidade da vida, a alegria e a tristeza, a luz e a sombra. O sobrevivente está disposto a viver na tensão dos opostos, sem precisar que o mundo seja resolvido ou justo. Essa capacidade de tolerar a ambiguidade e a tensão é a força mais subestimada na psicologia da sobrevivência. O narcisista odeia a ambiguidade. Ele precisa de certezas absolutas, daí sua necessidade de controlar a narrativa e as emoções alheias. O sobrevivente, ao aceitar que não sabe todas as respostas e que a vida é um mistério constante, torna-se indomável. Ele não pode ser colocado em uma caixa. A pessoa que sobrevive entendeu que a ferida que a atraiu para o narcisista não era a ferida do amor não recebido, mas a ferida do self não manifestado. Ela estava buscando no outro o que deveria estar construindo em si mesma, a plenitude. O narcisista
Era apenas o dedo que apontava para o seu próprio trabalho interior. Um mestre, ainda que cruel e inconsciente. Quando o sobrevivente internaliza essa verdade, a gratidão sutil substitui a raiva destrutiva. Não gratidão pelo abuso, mas gratidão pela lição brutal. É o momento em que a vítima se transforma em alquimista. O resgate do self aprisionado, a promessa final de nossa introdução, é alcançado através da criação de símbolos pessoais. O narcisista busca impor seus símbolos, o dinheiro, o status, o poder, como verdades universais. Ele tenta esmagar sua individualidade. O sobrevivente, no processo de cura, precisa criar símbolos que representem sua nova vida, sua nova identidade. Pode ser um novo ritual matinal, um novo projeto criativo, uma nova forma de interagir com o mundo que seja puramente sua. O símbolo pessoal é a linguagem do inconsciente que o liberta do complexo. O sobrevivente pode, por exemplo, adotar a imagem da árvore, forte, enraizada, capaz de resistir às tempestades sem se quebrar, mas com galhos flexíveis. Essa árvore se torna um arquétipo pessoal de resistência e crescimento. Ao se identificar com o símbolo, ele não se identifica mais com a dor. A sobrevivência é uma arte de redefinição constante. O trauma tentará redefinir você como fraco e danificado. O processo de individuação o redefine como resiliente e sábio. A escolha da narrativa é sua e apenas sua. A aceitação da sombra é o pilar que sustenta o ego inexpugnável e é o ponto que precisamos revisitar com profundidade, pois é o mais difícil de ser compreendido. Aceitar sua sombra não é sinônimo de agir de forma destrutiva. É reconhecer o potencial destrutivo. Por exemplo, a vítima precisava reprimir sua raiva porque temia se tornar igual ao narcisista. O sobrevivente reconhece, sim, eu tenho a capacidade de ser frio, de ser cruel, de manipular, mas eu escolho não agir assim, pois eu sou a consciência e não o impulso. Essa consciência do potencial sombrio confere poder, pois o que é consciente pode ser controlado. O que é inconsciente é que nos controla. O narcisista é controlado por sua sombra, o sobrevivente controla a sua. Ao trazer a sombra à luz, o sobrevivente retira o poder do narcisista de projetar a maldade. Quando o narcisista tenta chamar o sobrevivente de louco ou mau, o sobrevivente responde internamente sem palavras. Eu sei o quão sombrio eu posso ser, e mesmo assim eu me aceito. Sua opinião é irrelevante. Essa é a diferença crucial. A sobrevivência é um ato de autodefinição inabalável. A pessoa que consegue romper esse ciclo não é a mais forte no sentido físico ou tático, mas aquela que possui a maior densidade psicológica. A densidade psicológica é a profundidade do seu enraizamento no self. Pense na metáfora da caverna. O narcisista te atrai para uma caverna escura de ilusões e dependência. A maioria tenta sair correndo pela mesma entrada, apenas para ser puxada de volta. O sobrevivente não tenta voltar. Ele caminha para o fundo da caverna, encontra a fonte de luz escondida lá dentro, a sua sombra e o seu self, e abre um novo portal, uma saída que ele mesmo criou, uma saída que não existia antes da jornada. O caminho de saída é a individuação. A sobrevivência é o resultado de anos de trabalho interior, de sonhos anotados, de sentimentos processados, de luto vivenciado. É um processo artesanal da alma. E é por isso que o tipo de pessoa que sobrevive ao narcisista não é quem você imagina. Você imagina uma pessoa agressiva e esperta. Eu te digo que é a pessoa mais gentil consigo mesma, a que aceitou sua própria falibilidade, a que parou de buscar a perfeição e o amor condicional, e encontrou, enfim, a única pessoa que pode lhe dar a segurança incondicional, ela mesma, o self integrado.
A verdadeira força é a vulnerabilidade consciente, a capacidade de sentir a dor sem ser destruído por ela. O narcisista é apenas um fantasma que só se manifesta onde há medo. O sobrevivente se tornou a realidade que dissolve o fantasma. A ilusão da dependência emocional, a teia invisível que o narcisista tece, é sustentada pelo medo de ficar só. O sobrevivente, no entanto, descobriu que a solidão não é abandono, mas sim o terreno fértil, onde a alma pode finalmente falar a verdade, sem interferências. A solidão é o forno alquímico, onde a transformação acontece. O caminho da sobrevivência é pavimentado por escolhas microscópicas diárias. A escolha de confiar em sua intuição, mesmo quando o narcisista a bombardeia. A escolha de honrar seu corpo e seu cansaço, em vez de se forçar a continuar servindo. A escolha de perdoar-se pelo erro de ter se envolvido, em vez de se chicotear com a culpa. O perdão, neste contexto, não é um presente dado ao narcisista, mas um presente dado a si mesmo. É o ato de cortar os laços energéticos que mantêm a obsessão e a mágoa vivas, pois a mágoa é o último suprimento que a vítima, mesmo após a separação física, continua a fornecer ao predador. O sobrevivente se liberta da necessidade de justiça externa, entendendo que sua paz é a maior das justiças. O sobrevivente é a prova de que é possível transformar a maior dor na maior expansão de consciência. A ferida se torna o portal. A escuridão se torna o útero de um novo self. O caos se transforma em ordem interna. Ao final deste mergulho, a revelação do ego inexpugnável se concretiza não como uma técnica, mas como um estado de ser. Você não adquire o escudo, você se torna o escudo. Você é a totalidade, a união consciente de sua luz e sua sombra, de sua força e sua fragilidade. O narcisista não pode te destruir porque ele não tem acesso ao centro de sua alma. Ele só pode tocar a casca, a persona. Se você está totalmente identificado com sua persona, ele te destrói. Se você está ancorado no self, ele não te vê. A vida após o narcisista não é um retorno à inocência, mas sim um avanço para a sabedoria. É uma vida mais rica, mais profunda, mais consciente. Você carrega a cicatriz não como uma marca de vergonha, mas como um mapa da jornada que te levou à sua própria realeza interior. Que a jornada do self se torne sua bússola. Que a voz do seu inconsciente se torne sua única autoridade. Que o confronto com a sua sombra seja o ato de amor que você mais temia, mas que era o mais necessário. Que você possa emergir da caverna carregando a sua luz e a sua escuridão, completo. Veja bem, a alma humana não está interessada na felicidade superficial. Ela está interessada na totalidade, na individuação. O encontro com o narcisista foi um rito de passagem brutal, um convite forçado para que você parasse de viver pela metade. Agora, você não é apenas uma sobrevivente, você é uma iniciada, alguém que viu o abismo e sobreviveu para contá-lo, transformando a narrativa de vítima para a heroína. Este é o ciclo que se fecha. O medo cede lugar à coragem, a dependência cede lugar à autonomia e a busca externa cede lugar ao encontro interno. Se esta verdade ressoou na parte mais profunda e silenciosa da sua alma, se você sentiu o chamado para o trabalho interno, o único trabalho que realmente liberta e transforma, então eu o convido a estender essa consciência. Curta este vídeo para que o algoritmo da vida ajude a levar essa mensagem de poder e autossuficiência a outras pessoas que ainda estão presas na escuridão da manipulação. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o que este vídeo despertou em você: autonomia, força, sombra ou verdade. E inscreva-se no canal, unindo-se àqueles que não temem o abismo da psique, mas o abraçam como a fonte de todo o crescimento e toda a luz. O caminho para o self é solitário,
mas não precisa ser silencioso. Compartilhe esse eco. O mundo precisa de almas inteiras. Faça a sua parte. A jornada de realeza interior, que mencionei ao final do ciclo anterior, exige uma compreensão aprofundada da alquimia da alma em seu sentido mais rigoroso. Não se trata apenas de sentir-se melhor, mas de reestruturar a arquitetura interna que permitiu a invasão narcísica em primeiro lugar. A psique, segundo Jung, é um sistema autorregulador, mas quando desequilibrada, ela cria sintomas brutais para forçar a atenção e a mudança. O narcisista é, neste sentido, o sintoma mais violento de uma alma que se negligenciou. Para o indivíduo que alcança a verdadeira sobrevivência, o foco se move da vingança, ou mesmo da justiça, para a criação de um novo centro de gravidade. Antes, o centro de gravidade era o narcisista, suas necessidades, seus humores, sua validação. O sobrevivente inverte o cosmos. O novo centro é o self, e o mundo externo, incluindo a sombra do predador, orbita em torno dessa nova estabilidade. A estabilidade não é estagnação, mas sim um dinamismo equilibrado, a capacidade de dançar no caos sem perder o chão. O narcisista odeia essa estabilidade, pois ela representa o fim do seu poder. Ele se alimenta da volatilidade emocional, da incerteza e da reação exagerada. Quando você remove a corda do balanço emocional, ele cai. Vamos examinar mais de perto a dinâmica dos arquétipos na sobrevivência. O narcisista, em sua grandiosidade, está preso no arquétipo do puer aeternus, o menino eterno, imaturo, que se recusa a enfrentar as responsabilidades da vida adulta. Ele exige que o mundo o sirva. A vítima, antes da transformação, estava frequentemente presa no arquétipo da virgem, a inocente, a ingênua, ou do sábio ferido, aquele que sabe muito, mas aplica pouco em si mesmo e se sacrifica. O sobrevivente arquetípico é aquele que integrou a energia do guerreiro, assertividade, limite, defesa, com a energia do amante, conexão genuína, vulnerabilidade segura e, crucialmente, a energia do sábio, visão, distanciamento, compreensão. Ele não é mais refém de um único papel. Ele pode ser gentil, mas não ingênuo. Ele pode ser forte, mas não agressivo. A integração desses arquétipos é a manifestação prática do ego inexpugnável. Significa que, ao invés de reagir de forma unilateral, fugir, virgem, ou atacar cegamente, guerreiro descontrolado, ele acessa o sábio para avaliar a situação e o amante para manter a compaixão por si mesmo. O narcisismo é uma falha na capacidade de amar. O narcisista ama a imagem que você reflete dele. Ele não ama o seu ser. A sobrevivência é o desenvolvimento de um amor tão profundo pelo próprio ser que o amor condicional e superficial do narcisista se torna uma piada de mau gosto. A verdadeira cura não é o esquecimento, mas a transmutação da memória. O sobrevivente não precisa apagar o passado, ele o recontextualiza. Ele vê a dor não como uma evidência de sua fraqueza, mas como o crisol onde sua força foi forjada. A memória traumática, que antes era uma âncora que o puxava para trás, torna-se uma fonte de sabedoria, um oráculo. A mística da sincronicidade também desempenha um papel fundamental na fase de pós-sobrevivência. Quando a pessoa se centra no self, ela começa a notar a dança misteriosa entre os eventos internos e externos, as sincronicidades. O mundo parece conspirar a seu favor, não por magia barata, mas porque, ao estar alinhado internamente, o sobrevivente consegue perceber e aproveitar as oportunidades que sempre estiveram lá, mas que eram obscurecidas pelo caos narcísico. O narcisismo cria um ruído tão intenso na vida da vítima que ela se torna surda à voz da sua intuição e cega aos sinais do universo. A paz interna é a limpeza desse ruído, permitindo que a voz do self seja ouvida claramente. A autonomia emocional,
que a verdadeira moeda da sobrevivência não é a ausência de emoções, mas a capacidade de senti-las sem ser dominado por elas. O narcisista treina a vítima a sentir intensamente, geralmente culpa, medo ou amor desesperado, para manter o controle. O sobrevivente aprende a ser o observador de suas emoções. Ele sente a raiva, mas não se torna a raiva. Ele sente o medo, mas não se torna o medo. Ele opera a partir de um lugar de distanciamento consciente, onde a emoção é informação, não ditadora. A linguagem interna do sobrevivente muda drasticamente. Ele para de usar a linguagem da vitimização e da culpa e adota a linguagem da ação e da responsabilidade. Em vez de "ele me fez sentir X", o novo mantra é "eu escolho como responder a X". Essa mudança de estrutura linguística é, na verdade, uma reconfiguração da arquitetura psíquica. Um dos maiores desafios na sobrevivência é lidar com a projeção invertida. Após sair da relação, o sobrevivente pode, temporariamente, projetar o narcisista em outras pessoas ou, pior, em si mesmo. Ele passa a desconfiar de qualquer gentileza, vendo manipulação em toda parte. Isso é o complexo narcísico ainda ativo, mas disfarçado de cautela. O sobrevivente precisa ser rigoroso consigo mesmo para não cair na armadilha do cinismo. Ele precisa aprender a discernir entre a cautela saudável, que é a sabedoria do guerreiro, e a paranoia destrutiva, que é o medo do mártir que não morreu. O processo de cura envolve a restauração da confiança, não no mundo externo, mas na sua capacidade de discernimento. Se você confia em sua intuição, você não precisa temer os predadores, pois você os detectará antes que possam causar dano. A relação do sobrevivente com o tempo também se transforma. O narcisista mantinha a vítima presa no passado, pela culpa e pela nostalgia da fase de idealização, ou no futuro, pela promessa vazia de um nós perfeito. O sobrevivente aprende a habitar o presente eterno, o momento de agora, que é o único lugar onde a vida acontece e onde o self reside. O foco no presente retira a alavanca de controle do narcisista, que só tem poder sobre as memórias e as expectativas. A solidão, que mencionei anteriormente, é o catalisador para a criatividade. O narcisista suga a energia criativa da vítima, mantendo-a ocupada com o drama e a manutenção da sua persona. A sobrevivência é a reconquista da capacidade de criar, de construir, de manifestar algo que é puramente seu. A arte, o trabalho significativo, a escrita, a construção de um lar, tudo isso se torna a oferenda ao self, uma forma de adoração à própria vida. Essa criação é a prova viva de que a energia não foi destruída, mas transformada. O confronto com o complexo do pai ou da mãe na psique do sobrevivente é inevitável. Muitas vezes, a atração pelo narcisista ecoa uma dinâmica familiar não resolvida. O narcisista ocupa simbolicamente o lugar da figura parental que foi ausente, crítica ou controladora. A sobrevivência total exige que o indivíduo desintegre essas imagens internas, percebendo que ele não precisa mais buscar o preenchimento ou a aprovação dessas figuras arquetípicas no mundo exterior. Ele se torna o pai e a mãe de si mesmo, provendo a validação e o cuidado que faltaram na infância. Essa autoparentalidade psíquica é a fundação do ego inexpugnável. É a certeza de que, não importa o que aconteça fora, você nunca mais se abandonará. O medo do abandono se dissolve quando você é o seu próprio zelador mais leal. A ressonância da individuação é a mais profunda forma de proteção. O indivíduo, em processo ativo de totalidade psíquica, irradia uma energia de completude que repele a incompletude predadora do narcisista. Ele se torna o ouro alquímico, enquanto o narcisista permanece como o chumbo, denso, pesado e preso à terra das ilusões materiais e sociais.
A sobrevivência final é o ato de dar um novo nome à dor. O que era trauma se torna mito. O mito é uma história com significado, que transcende o evento individual e se conecta à experiência humana universal. Ao transformar o trauma em mito, o sobrevivente retira o poder opressor do evento e o transforma em sabedoria ancestral. Ele se torna um contador de histórias, um xamã que usa sua ferida para curar não apenas a si mesmo, mas também, pelo exemplo silencioso, outros. Que a sua jornada para a totalidade seja o seu único foco. Que você encontre a coragem de ser o seu próprio herói e, ao final, perceba que a pessoa que sobreviveu ao predador não é uma super-humana, mas sim a alma que ousou olhar para a escuridão e reconhecê-la como parte de si. A luz que emerge dessa aceitação é inquebrável. É essa luz que o narcisista, aprisionado em sua própria escuridão, jamais pode tocar. É a luz da consciência. O trabalho não termina com a separação, ele começa com a separação. É a partir desse ponto que a verdadeira vida se inicia. O ego inexpugnável é a sua prova. Viva essa prova.